todos. Boa noite. Que Jesus seja conosco, que possamos aproveitar esses minutos para fazer as nossas reflexões, nosso aprendizado, de alguma forma nos capacitarmos ainda mais no trabalho que nos compete. A proposta do Luiz acerca da temática da noite muito nos emocionou, porque quando mergulhamos no livro de Paulo Estevão e sentimos todo o início do projeto de Jesus na Terra, é uma emoção grande que nós percebemos que cada um aqui ainda faz parte desse projeto e estamos ainda em execução desse projeto. E nós sabemos que Jesus, como Emmanuel já nos ensina no livro A Caminho da Luz, trata-se de um espírito que, quando da formação do nosso planeta, há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, já era um espírito puro, responsável pela formação desse nosso planeta. Jesus, então, inicia, desde os primórdios da condensação do nosso planeta dentro do sistema solar, ele inicia o trabalho de preparação para os espíritos que iriam iniciar os processos reencarnatórios. Veja, apesar do nosso planeta ter já quase 5 bilhões de anos na sua estrutura, o homem, enquanto espírito em jornada reencarnatória no planeta, ele está pouquíssimo dentro dessa referência de bilhões de anos. Nós sabemos que podemos dizer que mais de 1 milhão e meio de anos atrás, o primata, que é o Australopithecus, que deu origem às raças humanoides, é um período muito curto, perto da estrutura desses bilhões de anos. E a ciência hoje nos fala, a antropologia, que a existência do homem moderno no planeta dista em torno de 150 mil anos. O homem moderno, que é esse hominídeo que nós descendemos, que é o Homo sapiens. Então nós percebemos que ainda estamos somos novatos dentro desse planeta. E imaginar que um espírito que há quase 5 bilhões de anos, espírito puro, inicia esse projeto, o Emmanuel fala que ele trabalhou como se num laboratório do planeta, preparando a sua formação. Ele se predispõe então a vir pessoalmente entre nós e todo um projeto para que ele pudesse então estar entre nós há 2.000 anos atrás somente. E Jesus veio com uma missão, entendendo que nós encontrávamos naquele momento em situação de capacidade de entender a semente do amor, os primórdios do sentimento de amor. Por isso que, se Moisés, há 4.000 anos antes de Jesus, trouxe-nos uma revelação alicerçada no monoteísmo acerca da justiça divina, da estrutura de talião, onde olho por olho e dente por dente, fazendo com que o homem tivesse os primórdios, os lampejos no exercício da fé, mesmo que sendo pelo temor. Nós vemos Jesus encontrando uma humanidade que precisaria receber a paternidade divina, não mais temer a Deus, mas amá-lo como Pai, sentir que Deus é Pai. E Jesus então traz a boa nova, as boas notícias, que é o Evangelho. E para poder apresentar o Evangelho na época, dificílimo. Imaginemos naquela oportunidade Jesus entre aquele povo primitivo ainda, ignorante, enraizado
no orgulho, ele falar da humildade, da benemerência, ele falar para dar a face quando alguém lhe bater do outro lado, que todos somos irmãos, povos que não admitiam correlacionar-se com os outros povos que subjugavam e escravizavam os povos anteriores, e Jesus lhe trazia o sentimento de fraternidade, não só de pai para com Deus, mas fraternidade, sermos fraternos, irmãos, uns para com os outros. Uma proposta dificílima. E o homem, naquele momento, ele já percorria milhares e milhares de anos no planeta, mas sempre preocupado em se relacionar com Deus para garantir, possivelmente, uma vida feliz após a morte. Então nós vamos ver várias sociedades antigas, primitivas, desde os egípcios, os arianos, a oriental, os chineses, os hindus, sempre preocupados em entender-se com o destino após a morte. Uma preocupação tremenda. Como vai ser? O homem precisa entender-se com isso. E Jesus vem mostrar que realmente o reino não é esse. Existe um verdadeiro reino que é o reino de Deus. Mas Jesus estabelece, através de uma passagem que encontra-se em Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46, onde Jesus fala desse reino de Deus e que haveria e que haverá um julgamento no fim dos tempos. E nesse julgamento iria se determinar a separação das ovelhas e dos bodes. As ovelhas permaneceriam e ficariam do lado direito do rei, do Todo-Poderoso. Os bodes ficariam do lado esquerdo. Do lado direito, as ovelhas gozariam então do reino, entrariam no reino e teriam a felicidade eterna. Porém, os bodes ficariam à esquerda, e esses seriam supliciados, sofreriam. Essa ideia sempre percorreu o sentimento humano em toda a sua trajetória aqui na Terra, muito antes de Jesus vir pessoalmente. Mas Jesus fala que haveria essa divisão. E eles então estavam preocupadíssimos em saber como poder salvar-se e não ficar do lado esquerdo. Se salvar e ir para o lado direito. O que precisa fazer para sermos salvos disso? Essa é a ideia da salvação. A grande preocupação de salvarmos no juízo final, no julgamento final. E Jesus dá exatamente, através de Mateus, ele estabelece o que é preciso para que a gente seja salvo e passemos ao lado dele. Jesus então fala que o rei disse: vinde a mim vós, que terão o reino de Deus e desfrutarão a felicidade eterna. Vós que fizestes o atendimento. Por quê? Atendimento no bem. Por quê? Quando eu tive fome, me destes de comer. Vinde vós que quando eu tive sede, me destes de beber. Quando estava nu, me vestiste. Quando necessitava de abrigo, me deste o alojamento. Quando estava doente, foste me visitar. E quando estava na prisão, foste me ver. E esses estão um passo pelo lado direito. Houve uma discussão na hora do julgamento, mas peraí, quando o Senhor esteve nessa circunstância, nós deixamos de viver lá. Então, a lição vem da seguinte forma: todo momento que fizesse isso ao mais pequenino necessitado, irmão teu, fosse como se fizesse a mim.
E aqueles que não atenderam a quem teve fome, quem estava com sede, quem estava nu, quem estava preso, quem estava doente, desabrigado, foi para o lado esquerdo. Nós temos então um conceito, a passagem de Jesus na terra, estabelecendo a condição da nossa salvação. Pois bem, com 15 anos eu não usava essas coisas. Fonte Viva de Emmanuel, no capítulo 137, Atendamos ao Bem, Emmanuel faz uma lição, uma preleção sobre essa passagem evangélica de Jesus. Ao final, ele conclui o seguinte: prestemos atenção. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis. Não prometia a paz da vida superior aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Parece simples, como Jesus deixou claro que a prática do bem, no atendimento aos nossos irmãos, é o caminho para a nossa salvação. E nós encontramos na doutrina espírita máxima que fora da caridade não há salvação. E muitas vezes questionamos: salvar do quê? Salvar-nos de quem? Pelo que nós entendemos de nós mesmos, né? Nos salvar de nós. E nós percebemos que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 3, ao tratar da caridade, o Evangelho é muito incisivo, muito contundente, em dizer que a caridade é a única virtude que nos levará à felicidade. Olha. Condição absoluta da felicidade futura. Caridade, condição absoluta da felicidade futura. Então, se nós pegarmos hoje o que nós estudamos no Evangelho acerca da caridade, como condição única da salvação, e lembrarmos de Jesus nessa passagem alegórica do julgamento final, para que nós sejamos salvos do julgamento, da condenação eterna, para desfrutarmos as benesses do reino de Deus, é a caridade que Jesus estabeleceu. E atender aos nossos semelhantes. Servir ao Cristo é servir ao próximo. Jesus é muito claro. Presentear o Cristo é atender ao próximo. E o homem, mesmo tendo como cristalino esse ensinamento, ele percorre quase 2000 anos ainda praticando totalmente ao revés do que Cristo falou. Nós queremos glorificar Jesus agredindo o nosso próximo, o homem construindo templos, fazendo penitências, fazendo jejuns, sempre tentando agradar a Jesus, e sendo que ele deixou a receita do que realmente o agrada. Nós não conseguimos perceber essa simplicidade
simplicidade do Evangelho, colocando como o exercício da caridade. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ir com Jesus, tendo-o como caminho, verdade e vida, não é somente aceitar os seus ensinamentos. Por aceitar o Evangelho, nós já aceitamos há milênios. Estamos ainda comprometidos na má execução. É seguir os passos dele aqui na terra, no exemplo, no exercício das ações que Jesus praticou. Por isso que é o caminho, a verdade. E para que nós exerçamos o bem, independe de religião. Não é porque uma grande população terrena não é cristã, é muçulmana, os orientais então, nem todos são cristãos, não significa que eles não vão estar no caminho, verdade e vida por Jesus. Porque a caridade é lei natural, está na natureza, é a condição natural de exercermos, movimentarmos o amor, esse sentimento e essa lei. O amor não é só um sentimento. O livro dos Espíritos, a segunda parte, nos apresenta o amor como uma lei. Então, seguir Jesus não é tê-lo na defesa física da sua pessoa ou dos escritos dos seus seguidores e apóstolos, mas sim a sintonia na prática com a divindade aqui na terra. Pois bem, quando Jesus é crucificado em Jerusalém, nós sabemos que os discípulos encontravam-se extremamente acuados diante das perseguições, ainda mais naquela festividade da Páscoa que houvera, inclusive que redundou na crucificação do Mestre. E nós sabemos que Simão Pedro, que tinha uma família, e gozado que a gente sempre lê sobre Simão, tanto no livro Paulo como no livro Paulo Estevão, fala da sua sogra e de seus filhos, né? Simão morava no Tiberíades, né? Um pescador, junto com o seu irmão André. Tão logo Jesus retorna em Pentecostes, Pedro toma uma decisão de retornar a Galileia, se desfazer de todo o seu patrimônio, as barcas, a casa que ele tinha a casa de André, que a casa de André, inclusive, era onde Jesus havia montado a sua carpintaria, e retornar para Jerusalém para dar início a um projeto do Evangelho. Na época, já haviam vários simpatizantes de Jesus, porque no seu trabalho de 3 anos, a popularidade das curas, das viagens que ele fez pelas regiões, atendendo as pessoas, fez com que fosse divulgado de tal forma que vinham pessoas de centenas e centenas de quilômetros de distância em busca de Jesus, trazendo os seus problemas, suas dores, suas doenças, seus desesperos. Humberto de Campos fala que na época das pregações de Jesus, reuniam-se aos milhares às margens do mar da Galileia. Quando Jesus parte, ele sabia dos seus seguidores, dos seus discípulos, e queriam ter com eles para continuar recebendo as bênçãos, na certeza de que Jesus havia ressuscitado. Ele não havia morrido. Não só os discípulos, mas outras pessoas haviam anunciado que Jesus ainda estava vivo, como aqueles peregrinos que iam para Emaús, que haviam visto Jesus, conversado com ele. E Pedro, então, parte para Jerusalém e recebe em doação desses simpatizantes que tinham mais condições financeiras um casarão paupérrimo na estrada de Jerusalém, e lá ele estabelece a sua residência.
da sua família. Eunânio fala que tratava-se de um casarão qualquer externamente. Um terreno largo, mas por dentro a característica era a simplicidade. Jesus desencarnou, foi crucificado no ano de 33. Nós vamos ter a primeira notícia da estrutura dessa residência de Pedro, no livro de Paulo e Estevão, no ano de 34, que é quando Gesiel, que mais tarde torna-se Estevão, que foi um diácono, um servidor, um pregador dessa casa de Pedro, e que foi o primeiro mártir do cristianismo, que foi apedrejado em Jerusalém. Ele, ao chegar nesta casa, no ano de 34, nós passamos a ter a descrição desta casa através de Emmanuel. A residência de Pedro havia deixado de ser residência de Pedro, porque as pessoas procuravam o Pedro, pediam socorro, e vinham, como conta Emmanuel, pessoas de todas as localidades e situações. Velhos sendo transportados por seus familiares, loucos da Idumeia, órfãos de Cesareia. Os órfãos que eram trazidos, que eram recolhidos perambulando. Os loucos, os familiares traziam. Pessoas pobres que não podiam largar ali e ir embora, tinham que dar abrigo, e acabavam dormindo ali naquele casarão. E leprosos, doentes de todas formas. E essas pessoas começaram a chegar, muitos famintos, desesperados. Passou a atender essas pessoas. Chega em Jerusalém, por sinal também com a proposta, Tiago, filho de Alfeu, irmão de Tadeu, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também de Zebedeu, e Filipe com as suas duas filhas. E esses, então, 4 discípulos, iniciam a proposta de abraçar com Pedro e atender os irmãos. Como a casa ficava na estrada, no caminho de Jerusalém para Cesareia, era conhecido como a casa do caminho, porque saía dos muros de Jerusalém e ficava no caminho. As pessoas que estavam nessa casa, que ficavam no caminho, passaram a ser conhecidas como os homens do caminho. A casa foi conhecida como a casa do caminho. E assim passou a ser tratado essa residência inicial de Pedro, seu lar, e passa a representar para a história uma primeira instituição, a primeira comunidade cristã da história, que é conhecida também como a Igreja de Jerusalém, que fala no Ato dos Apóstolos. Essa casa do caminho foi preciso fazer um novo pavilhão, que eu falo, né, é os puxadinhos, né, as necessidades. No ano de 34, eu mando conta que já tinha 49 doentes acamados. Gente, quando eu falo, deixa eu ir claro, para a gente imaginar a casa da gente. Casa da gente. Imagina você transportar sua casa para outro lugar, em menos de um ano você está com 49 pessoas hospedadas na sua casa, pobres, todos necessitados. E vocês acham que esses 49 doentes estavam sozinhos? Não, tendo que abrigar muitos parentes, atender, dar de alimento, curar, velar. Imagina as confusões, pessoas de maltrato daquela época, ignorantes, revoltadas, perseguidas. Então não havia conturbações entre eles. Durante o dia, uma malta de pessoas ainda aportavam na frente da casa do caminho, e eles iniciam então um projeto chamado a sopa diária. Essa sopa diária era para toda pessoa que passasse ali na casa do caminho. Pedro sai todo dia
visitando os comerciantes de Jerusalém, visitando os simpatizantes, para conseguir recursos, para manter toda essa estrutura. Uma grande dificuldade. Não se estabeleceu nenhum altar dentro da casa do caminho. Não se estabeleceu nenhum culto externo, nenhuma estátua de Cristo. Emmanuel fala que uma casa rústica sem adorno e sem nada de referência ritual ou devoção externa. E Pedro não tinha tempo para pregar o Evangelho, porque ele ficava comprometido com os atendimentos assistenciais full time, o tempo todo preso às necessidades daquela casa. Ele e os seus amigos, seus companheiros. Foi exatamente Estevão que ali chegou no ano de 34, na época com 25 anos de idade. Estevão chega em torno de 25 a 26 anos de idade. Chega ali como necessitado, doente, febre, moribundo, e é tratado. Ele, ao recuperar-se, se embeleza com aquele projeto que ele sempre sonhara desde a sua educação, na sua infância, que vivia o Messias, e ele identifica que realmente tratava-se Jesus do Messias, que Isaías, na Escritura Antiga, já havia cantado. Mas ele se preocupa com Pedro. Ele se preocupa e fala para Pedro que eles não estavam levando a informação acerca de Jesus, pois estavam totalmente presos aos atendimentos aos necessitados. Eu vou ler o que Estevão fala para Pedro na oportunidade. Olha que interessante. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não pode ser esquecido. Jamais deixar de atender às necessidades do próximo. Jamais. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Essa proposta foi uma revolução na época, no caso do caminho, porque é quando Estevão inicia as pregações para levar a mensagem do Cristo também. Ou seja, eles já estavam tratando dos corpos dos irmãos. Agora eles vão tratar das almas dos irmãos. Foi neste momento que começam as lutas da parte do caminho, as perseguições. Porque enquanto estivessem dando de comer e atendendo, estavam até fazendo um favor, que caberia o governo da época atender aos necessitados. Eles estavam socorrendo. Mas quando eles começam a falar do Evangelho para atingir os espíritos, foi aonde houve as perseguições. Foi quando Paulo, na época, doutor da lei, percebe as afrontas da mensagem do Cristo para com o Velho Testamento. Nessas perseguições, grandes espíritos deram testemunhos terríveis por seguirem Jesus. Então nós costumamos sempre imaginar que os cristãos primeiros sofreram as perseguições dos romanos e esquecemos que as grandes perseguições já iniciaram do próprio povo judeu que perseguiam os próprios irmãos judeus que eram simpatizantes ao Evangelho. É o que nos conta. Dessa forma, nós percebemos que o lar de Pedro, que torna-se a casa do caminho, representa para nós hoje o sentimento da nossa casa espírita, do centro espírita. Nós somos uma extensão. Por quê? Quando Jesus fala
ao despedir-se dos seus discípulos, que ele não os deixaria órfãos, mas que enviaria no tempo oportuno um Consolador, um Paracleto. Ele fala que esse Consolador que ele enviaria, Jesus, teria por missão, por objetivo, relembrar os seus ensinamentos, bem como dizer tantas outras coisas que Jesus não pôde dizer a ela. Isso está no Evangelho, que é a passagem da última ceia. Então vejam, Jesus promete que enviaria um Consolador e fala que esse Consolador iria resgatar o que ele havia dito. Então Jesus já estava dizendo que nós iríamos conturbar os seus ensinamentos. E diz que ele traria novos ensinamentos que naquele momento não pôde falar. Então Jesus também estava confirmando no Evangelho que ele não disse tudo, porque nós não estávamos preparados. Então vejam, quase 2000 anos se passam. E no século XIX, Allan Kardec codifica a doutrina espírita, que é o Consolador que Jesus prometeu lá atrás. Então, o Espiritismo tem por missão resgatar a pureza dos ensinamentos de Jesus e trazer os novos ensinamentos que a humanidade já se encontra mais apta, madura, para entender. Então nós estamos vivendo um momento que nós temos esse compromisso. Dentro de um centro espírita, nós nos unimos com propósitos de resgatar o Evangelho de Jesus. Para isso precisamos conhecê-lo e dizer as novas verdades que estavam ocultas, que precisamos também conhecê-las. Mas, na intimidade de um centro espírita, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1861, ele fala que existe um objetivo intrínseco dentro de um centro espírita. Que ele fala da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele havia fundado, que passa a ser praticamente o primeiro centro espírita do planeta, né? Qual seria esse grande objetivo que Kardec aponta na Revista Espírita? Veja, olha que interessante. O centro espírita tem por objetivo fazer homens de bem e despertar consciências. Parece simples. Se a gente fosse discutir aqui o que é despertar consciência, é uma discussão complicadíssima. Mas nós estamos aqui hoje numa palestra, estamos aqui nos confraternizando, sabendo que no momento que adentramos nessa casa, nós temos um propósito que é despertar a nossa consciência para o Evangelho, para a espiritualidade, para o futuro, para a eternidade. Mas, principalmente, despertar a nossa consciência para podermos servir melhor no trabalho de despertar consciências. Veja. Nós não estamos mais em condições de acreditar que nós buscamos a nossa realização para nos retirar satisfeitos. Nós queremos nos capacitar para servir mais. O Centro Espírita está aqui também para formar homens de bem, para sermos bons e desfrutar do reino de Deus? Não. Nos tornarmos cada vez mais homens de bem para podermos praticar a bondade e socorro aos nossos irmãos necessitados. Essa é a relação de ação. Quanto mais evoluímos, mais atendemos. Quanto mais conhecemos, mais auxiliamos. Quanto mais nos consolamos, mais consolamos as pessoas. Essa é a relação do verdadeiro servidor do Evangelho. Nós sabemos que o Centro Espírita
é também dito que tem a sua característica de ser uma grande escola, um grande hospital e uma grande oficina. Eu fico imaginando, se o centro espírita é um grande hospital, é porque recebe os doentes do corpo e da alma. E muitas vezes nós entramos no centro espírita e nos assustamos com as pessoas que frequentam lá, identificando entre os frequentadores do centro pessoas difíceis de relacionamento, complicadas. Você viu aquela pessoa, vai lá no centro e vê como é que ela é? Você viu lá no centro querendo ajudar, a pessoa me tratou de uma forma ríspida? Aquela pessoa está lá no centro com uma carga de orgulho, de vaidade, absurdo, todo seu espírito daquilo, quer parecer mais que os outros, uma falsa modéstia, e a gente começa a elencar o que nós vamos detectando de forma negativa no relacionamento entre os espíritos dentro do centro espírita. Podemos dizer que seria a mesma relação da gente entrar no hospital e ficarmos comentando como absurdo. Você viu aquele hospital lá? Tem gente doente. Aquela pessoa está deitada na cama, estava gemendo, absurdo. O outro lá parece que está com um problema de infecção, nunca viu um negócio dele. Você tem que chamar uma pessoa dessa e falar: meu amigo, você está no hospital. Então, no hospital tem pessoas doentes. Se o centro espírita é um hospital, nós entramos aqui e nos assustamos de ver pessoas doentes. Você viu? Aquele orador absurdo, uma pessoa prepotente, um doente. Isso aqui é um grande hospital. Vamos nos relacionar no hospital como doentes? Vamos nos relacionar no hospital nos propondo a ser enfermeiros, com paciência para atender o doente que reclama que nós não estamos obedecendo o horário, não estamos entregando o remédio adequadamente, porque os doentes são exigentes. São exigentes. Nós temos que limpá-los. Vamos trabalhar no hospital como médicos, como faxineiros. O hospital demanda uma série de atividades. Na Casa do Caminho, era um grande hospital que eu contei, que só no primeiro ano já tinha 49 pessoas acamadas. Isso é um grande hospital para ela. Vocês imaginam atender esse pessoal lá? Imagina a dificuldade. Na época, hoje já é um absurdo a gente imaginar como viável isso. Imagina naquela época. Grande hospital. Então nós percebemos que se o centro espírita é também uma grande escola, nós somos no projeto de aqui entrar, buscando a pedagogia do espírito, com propostas de estudo, disciplina, de orientação. Se aqui é uma grande oficina, é uma proposta de trabalho, nos prepararmos para exercermos ações que tornem úteis as nossas horas em benefício de alguém. Essa é a grande oficina do centro espírita. Mas não esquecendo que tanto como lar, como escola ou como oficina, a base do centro espírita tem que ser a mesma base da Casa do Caminho. E qual foi a base da Casa do Caminho? O lar. O lar de tudo. Essa era a base. Emmanuel, no livro Educandário de Luz, tem a seguinte frase que eu gostaria de destacar: o templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar. Então, olha o objetivo nosso. Primeiro, reviver o cristianismo. Lembra que era um dos objetivos do Consolador? O templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos, e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. Na Casa do Caminho, aqueles que saíam da cama, não tinham para onde ir, passavam a trabalhar na horta comunitária e a atender os irmãos que estavam em situações mais periclitantes. Então, os voluntários da Casa do Caminho, naquela época, eram os próprios doentes que, depois de tratados, para ajudar os que estavam chegando. E o Emmanuel está nos mostrando a característica de um templo espírita, um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são o apoio aos mais fracos,
Os mais felizes. Os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem. E depois Emmanuel tem uma outra frase, que eu gostaria de ler, que diz o seguinte: um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar. Essa é a verdadeira característica de um grêmio espírita, de um centro espírita. A característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. A casa espírita, portanto, que é o resgate da casa do caminho, que traz essa proposta tão próxima, deve ter as ações de trabalho e as ações de estudo para tratar os corpos, tratar as almas. Eu vou ler aqui uma definição de Emmanuel a respeito do que eu acabo de falar, que eu achei de uma sapiência, de uma profundidade. Gente, presta atenção. Olha só, Luiz. Emmanuel diz o seguinte: bondade, benevolência, bondade que ignora, é assim como um poço amigo em plena sombra a desendentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Vamos imaginar um deserto. Um deserto árido, só areia, e tem uma pessoa perdida no deserto. Perdida. Se ela encontra um poço, e esse poço lhe dá água, supriu a sua sede. Só que ele continua perdido no deserto. Ele não vai conseguir transportar tanta água para continuar caminhando. Para onde ele vai? Então a vontade que ignora os princípios evangélicos, princípios doutrinários, estudo da doutrina, pode dar água, mas não ensina a pessoa a se salvar do deserto. O caminho de salvação do deserto. E Emmanuel fala assim, pois, inteligência, que não ama, pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então vamos dizer que esse homem perdido no deserto, em vez de encontrar um poço com água, ele encontra uma placa dizendo o caminho para ser salvado do deserto. Mas não tem água. Esse caminho, pelo percurso, sem água, ele morre. E se ele encontrar água sem saber o caminho, ele bebe a água, mas vai caminhar e vai morrer porque não sabe qual é o caminho certo. Emmanuel então coloca a condição de a bondade sempre buscar o conhecimento, e o conhecimento sempre buscar o amor, para que possamos dar de beber a quem tem sede no deserto e, no mesmo momento, ensiná-lo o caminho para se salvar do deserto. E Allan Kardec tem a seguinte frase: o melhor que se pode fazer pelo Espiritismo. Essa frase eu tirei porque eu achei curta, e o melhor que se pode fazer pelo Espiritismo é divulgá-lo corretamente. Então, naquela época ele fala, o melhor que se pode fazer pelo Espiritismo é divulgá-lo corretamente. Se a pessoa colocar a placa lá ensinando o caminho para o homem no deserto, virada errada. Sacanagem. É. Problema sério, né? Então a gente sai falando de doutrina sem saber corretamente, dando opiniões que não são fidedignas à base doutrinária. Estamos comprometendo a placa do deserto. Por isso a importância da base de Kardec, para podermos divulgá-lo corretamente. Tá?
A proposta nossa hoje é termos esse sentimento de compromisso com a casa externa. Se somos aqui atendidos e socorridos, nós somos gratos a essa casa. As casas que frequentamos é a casa que nos acolhe. Que possamos ter a maturidade necessária para nos sacudir as cadeiras que nos acomodamos nas reuniões e nos dispor a sermos servos, diáconos dentro das casas. Somos servidores. E nessa condição, poder erguer o braço para um passo à frente e dizermos sempre: o que eu posso fazer? Onde eu posso ajudar? Esse é o compromisso de comprometimento, não de frequência, de ação e ser útil, enfrentando todas as dificuldades que a casa possa apresentar. Porque nós queremos frequentar centros espíritas ou conviver com espíritas sem dor de cabeça, sem problemas, sem confusão. Se tem confusão, a gente quer deixar casa, a gente quer deixar de se relacionar. Conta-nos Humberto de Campos que na época da Casa do Caminho, Tiago percebeu a dificuldade que era conseguir, dentro daquela bagunça que eram os atendimentos na casa do Pedro, ele ter os momentos íntimos nas suas reflexões com Jesus. E ele foi sentindo aquela saudade do mestre Tiago, nas suas preces. E ele vivia ali na Casa do Caminho, naquela confusão de gente brigando contra o Humberto de Campos. Ele tinha momento em que os assistidos da casa saíam na briga, em vias de fato, em agressões, em discussão, palavrões. Vinham pessoas de toda a cultura, de toda a educação. E era aquela confusão, e Tiago percebeu que naquela desordem, como é que ele ia ter paz para estar com o mestre na sua intimidade? E ele resolve então se retirar da Casa do Caminho. Ele retorna então para a Galileia. Lá na Galileia ele vai ficar no sítio. E ele lá fica por 200 dias contra os Humberto de Campos, sozinho, cuidando das flores, fazendo religiosamente as suas orações diárias, buscando serenar o seu íntimo, relembrando os momentos com Jesus que ele conviveu com o Mestre, naqueles lugares santos, sagrados da Galileia. E ele buscando aquela paz interior. Num dia de oração, conta-se que ele estava ajoelhado, quando ele percebe ao longe, no firmamento, algo surgindo em torno de um brilho. E esse brilho vai se transformando e ele denota tratar-se do próprio Mestre Jesus que surgia. E ele que estava em devoção sente a recompensa da sua meditação. Mas o Mestre se faz presente, passa por ele, não lhe olha e continua passando. Ele se levanta-se, estava de joelho, e vai atrás. Mestre, mestre, eu estou aqui. Estou aqui. Corre atrás. E o mestre então vira: Tiago, precisam de mim em Jerusalém. Tenho pressa para estar lá. Mas eu estou aqui, mestre, com saudades de ti. Jesus lhe fala: é fácil ser santo onde não há pecadores. Olha que frase. É fácil ser santo onde não há pecadores. Eu não darei suprimento para o soldado que desertou da luta. Não tem lógica.
Vou dar suprimento para o soldado que deixa o combate. Eu preciso levar o suprimento para os soldados que estão na luta. E sai a caminhar. No dia seguinte, Humberto de Campos fala que na mesma noite, Tiago recolhe os seus pertences e inicia uma caminhada de volta a Jerusalém. 7 dias de caminhadas. Pedro, depois de 7 dias, estava trabalhando cedo na casa do caminho, quando Pedro entra numa aula de doentes, e ele olha e encontra Tiago ajoelhado, tratando das feridas de um. Os dois se olham, choram e dão um exemplo até hoje. Que possamos nós não querer ser santos, mas estar entre os pecadores para ser irmãos. Que Jesus nos